Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num universo fascinante, onde mente, máquina e significado se encontram. Nas últimas décadas, os estudos da linguagem deram um salto gigantesco, dialogando com as neurociências, e ao mesmo tempo, abraçando métodos computacionais que nos trouxeram novas questões filosóficas. A pergunta central continua a mesma. Afinal, o que é significado? Vamos começar com a naturalização da semântica. Será que podemos explicar o significado sem recorrer a ideias misteriosas? Uma corrente, a teleossemântica, propõe que o significado está ligado a funções biológicas. Uma representação, como um pensamento ou um sinal, significa aquilo que ela foi selecionada para indicar ao longo da evolução. Outras teorias sugerem que o significado nasce de uma relação de confiança causal entre nós e o mundo. A ideia aqui é conectar conceitos como referência e verdade a mecanismos naturais, mostrando que a intencionalidade não é um mistério sem solução. Paralelamente, temos a ideia da cognição incorporada. Ela diz que a linguagem não é só um conjunto de símbolos na nossa cabeça, mas uma ferramenta conectada ao nosso corpo e ao ambiente. O sentido de palavras sobre espaço, tempo e emoções dependeria de simulações no nosso cérebro, que reciclam circuitos de percepção e ação. Sabe quando dizemos que tivemos um dia pesado ou que o futuro está à nossa frente? Isso não é só poesia. As metáforas conceituais estruturam nosso pensamento, ligando ideias abstratas a experiências físicas e concretas. Na linguística, o debate também é intenso. De um lado, temos a visão de que a gramática é um sistema de regras abstratas que nos permite criar frases infinitas. Do outro, a ideia de que a linguagem emerge do uso, com padrões que aprendemos e que se cristalizam em nossas comunidades. A semântica acompanha essa divisão. Ora, é vista como um cálculo preciso, ora como um mapa de significados que mudam com o contexto. E então, vieram os modelos de linguagem computacionais, como os que alimentam as inteligências artificiais. Eles são treinados com uma quantidade absurda de textos e conseguem prever a próxima palavra numa frase, ou até entender perguntas. Mas será que isso é realmente entender? A velha crítica de que manipular símbolos não é o mesmo que compreender o significado ganha novos contornos. Alguns pesquisadores argumentam que sim, esses sistemas desenvolvem representações complexas que codificam o sentido das palavras. A filosofia entra em cena para nos ajudar a diferenciar o que é um desempenho operacional de um entendimento genuíno. A pragmática computacional vai além, tentando modelar intenções e crenças para interpretar frases ambíguas. Pense em um jogo de informações, onde cada fala atualiza o contexto. O desafio, no entanto, é capturar as entrelinhas, as ironias e as referências culturais que nós, humanos, entendemos tão bem. A tradução automática é um exemplo perfeito. Sem um modelo robusto do mundo, nuances se perdem e mal-entendidos acontecem. Isso nos leva a uma questão super atual: a ética da linguagem no mundo digital. Algoritmos de recomendação e moderação de conteúdo não são neutros. Eles moldam o que vemos, as palavras que usamos e podem tanto reforçar quanto combater preconceitos. A filosofia nos ajuda a ver como rótulos e categorias enquadram a realidade e a exigir mais transparência. E quem é responsável quando um sistema automatizado gera desinformação ou difamação? Definir quando um enunciado gerado por máquina é apenas uma simulação e quando ele tem um impacto real é fundamental para criar leis e regras para as plataformas digitais. A própria relação entre linguagem e verdade foi transformada pela internet. Fatos, opiniões e rumores se misturam numa velocidade impressionante. Precisamos desenvolver uma nova ética da crença e da responsabilidade. Quem está afirmando algo com base em que evidências? E com qual objetivo? Saber argumentar, identificar o que está implícito e analisar o uso das palavras se tornou uma habilidade essencial para viver em democracia. A filosofia da linguagem nos dá as ferramentas para isso. Por fim, chegamos a uma pergunta que atravessa tudo isso. A linguagem descreve a nossa mente ou ela a constitui? Mudar a forma como falamos pode expandir o que somos capazes de pensar? Ao mesmo tempo, não podemos ser ingênuos e achar que apenas mudar uma palavra transforma a realidade. Existe uma resistência do mundo material que a linguagem precisa reconhecer. Encontrar o equilíbrio entre a ideia de que a linguagem constrói nossa realidade e a de que ela descreve uma realidade que existe independentemente de nós é talvez o grande desafio filosófico do nosso tempo. Como vimos,
Pensar sobre linguagem hoje é pensar na complexa teia que une cognição, sociedade e tecnologia. A filosofia, em diálogo com tantas outras áreas, mantém vivas as suas perguntas clássicas sobre significado e verdade, mas agora com respostas adaptadas ao nosso mundo tecnológico. O objetivo final é usar a linguagem para ampliar nossa compreensão, nossa liberdade e nossa responsabilidade. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Ei, Maze!